O tribunal estava lotado. O som dos murmúrios preenchia o ambiente, enquanto as pessoas cochichavam entre si, trocando olhares curiosos e desconfiados. Os jornalistas se ajeitavam com seus blocos de notas e gravadores, prontos para registrar cada detalhe daquele julgamento. Incomum. No centro da sala, sentada em uma cadeira grande demais para sua pequena estatura, estava Mariana, uma menina negra de apenas 10 anos. Suas pernas balançavam levemente, não alcançando o chão, mas sua postura era firme. O rosto delicado contrastava com os olhos profundos e determinados. Ela não estava ali por acaso. À sua frente, em um assento mais afastado, Rogério Albuquerque permanecia impassível. O empresário, dono de uma rede de concessionárias de luxo, vestia um terno cinza impecável e mantinha um leve sorriso no rosto. Para ele, aquilo era uma formalidade. Não havia motivo para preocupação. Ele sabia que o poder estava ao seu lado. Sempre esteve. O juiz ajeitou os óculos, encarando Mariana com uma mistura de ceticismo e curiosidade. A menina respirou fundo. O peso do ambiente era esmagador, mas ela não demonstrava medo. Mariana, você entende a importância do que está prestes a fazer? Perguntou o juiz, inclinando-se levemente para a frente. Sua voz era grave, e o eco de suas palavras percorreu as fileiras do tribunal. Ela assentiu. Sim, senhor. Um homem na plateia soltou uma risada abafada. Uma mulher sussurrou algo para a pessoa ao lado. O advogado de Rogério revirou os olhos, ajustando a gravata como se estivesse perdendo tempo. O juiz continuou. Você jura dizer toda a verdade, apenas a verdade, e nada além da verdade? Mariana olhou para ele com firmeza. Eu juro. O murmúrio na sala cessou. Todos estavam prontos para ouvir uma criança balbuciar alguma coisa irrelevante, mas o que saiu da boca de Mariana foi algo que ninguém esperava. Minha mãe está aqui porque um homem poderoso quis assim. Porque decidiram que a palavra dele valia mais do que a verdade. O advogado de Rogério se mexeu desconfortável. O empresário cruzou os braços, estreitando os olhos. Minha mãe não roubou nada. Mas ninguém quis ouvir quando ela tentou dizer isso. Ninguém quis ouvir quando eu tentei dizer isso. Ela respirou fundo. Mas agora vocês vão me ouvir. Silêncio. Cada pessoa na sala sentiu o impacto de suas palavras. Não havia hesitação na voz de Mariana. Apenas certeza. O juiz trocou um olhar com os outros presentes. Prossiga, Mariana. Os jornalistas inclinaram-se para a frente, os repórteres acionaram os microfones. Todos estavam prontos para anotar cada palavra da menina, mas para entender por que aquela garotinha estava ali, desafiando um tribunal inteiro, era preciso voltar no tempo. O sol ardia no céu quando Mariana saiu correndo pela rua de terra batida da comunidade onde morava. Os chinelos quase voavam de seus pés enquanto ela atravessava os becos, desviando das crianças que brincavam descalças e dos vendedores ambulantes que gritavam suas ofertas. Ela sabia que, se não corresse, sua mãe ficaria preocupada. Quando chegou à pequena casa de 2 cômodos, encontrou Helena, sua mãe, dobrando roupas recém-passadas sobre a cama. O suor escorria por sua testa e seus olhos, embora cansados, se iluminaram ao ver a filha. Já chegou, minha menina? Helena sorriu, abrindo os braços. Mariana largou a mochila e se jogou no abraço da mãe. O cheiro de amaciante misturado com lavanda era aconchegante. A professora me deu uma estrela dourada hoje, Mariana anunciou com orgulho. Helena beijou a testa da filha. Eu sabia que você conseguiria. Você é a menina mais inteligente que eu conheço. Mariana sorriu, mas logo seu olhar encontrou a pilha de roupas sobre a cama. Sabia que aquilo significava apenas uma coisa. Sua mãe teria que ir trabalhar até tarde novamente. Helena trabalhava há anos como empregada doméstica na casa dos Albuquerque, uma família extremamente rica. O dono da casa, Rogério Albuquerque, era um empresário influente, conhecido por sua fortuna e influência política. Mas para Helena, ele era apenas seu patrão.
um homem frio e indiferente, que raramente dirigia a palavra a ela. Beatriz, a esposa de Rogério, era diferente. Diferente no pior sentido possível. Desde o primeiro dia em que Helena começou a trabalhar na mansão dos Albuquerque, Beatriz a tratava com desdém. Não eram apenas as ordens ríspidas ou os olhares de nojo. Era a forma como ela fazia questão de lembrar que Helena não passava de uma empregada. Você precisa engomar direito as camisas do Rogério, Beatriz dizia sempre, enquanto tomava seu café. Da última vez, ele reclamou. Não importava que Helena já tivesse feito aquilo dezenas de vezes, sempre com perfeição. Se algo desse errado na casa, a culpa era dela. Mesmo assim, Helena suportava tudo. Por Mariana. Ela sonhava em dar um futuro melhor para a filha, poupá-la da vida dura que levava. Se precisasse aguentar humilhações diárias para garantir isso, assim seria. Mas um dia, tudo mudou. O relógio marcava 7 da noite quando Helena foi chamada à sala principal da mansão. Seu coração bateu acelerado ao ver Rogério e Beatriz sentados no sofá de couro branco. O olhar de Beatriz era afiado como lâmina, e na mesa de centro, um estojo de veludo estava aberto, vazio. "Você sabe por que está aqui?" Rogério perguntou, cruzando as mãos sobre os joelhos. Helena olhou para o estojo. Não, senhor." Beatriz suspirou dramaticamente. "Meu colar de diamantes desapareceu, o que significa que alguém roubou." O sangue de Helena gelou. Senhora, eu nunca roubaria nada. Então pode me explicar por que a última pessoa que esteve no meu quarto foi você?" Beatriz rebateu, levantando-se. Sua voz era carregada de veneno. "Eu só estava arrumando as roupas como sempre faço," Helena argumentou. Mas não importava. Beatriz já havia decidido que Helena era culpada. "Chame a polícia," Rogério disse calmamente, pegando seu telefone. "Por favor, não façam isso." Helena suplicou. "Eu não peguei nada, eu juro." "É o que vamos descobrir," Rogério respondeu, impassível. Minutos depois, a polícia chegou. Os vizinhos curiosos se amontoaram no portão enquanto Helena era escoltada para fora, suas mãos tremendo. E no meio da multidão, Mariana apareceu. Seus olhos arregalados de medo encontraram os da mãe. "Mãe, o que está acontecendo? Filha, fique com a dona Rosa." Helena gritou, tentando sorrir para tranquilizá-la, mesmo enquanto os policiais a colocavam dentro da viatura. Mas Mariana não estava tranquila. Algo dentro dela dizia que aquilo estava errado. E ela estava certa. Agora, ela só precisava provar isso. A viatura seguiu pelas ruas escuras da cidade, levando Helena para a delegacia. O frio do banco de trás, feito de plástico duro, parecia se infiltrar em sua pele, mas nada era pior do que a sensação de impotência. Ela não era uma ladra, mas, naquele momento, sentia-se condenada antes mesmo de ser julgada. Quando chegaram à delegacia, os policiais a levaram para uma pequena sala de interrogatório. O ambiente era frio, iluminado por uma luz fluorescente que piscava levemente. O cheiro de café velho impregnava o ar. "Nome completo?" O policial perguntou, sem sequer olhá-la nos olhos. "Helena dos Santos." "Idade?" 36 anos. "Profissão?" "Empregada doméstica." O policial fez uma anotação e olhou para ela pela primeira vez. "A senhora sabe por que está aqui?" Helena engoliu seco. "Sim, mas eu juro, eu não peguei nada. Eu nunca faria isso." O policial suspirou e empurrou uma pasta com documentos na direção dela. "Aqui temos a queixa formal de roubo feita pelo Sr. Rogério Albuquerque e sua esposa, Beatriz. Eles afirmam que a senhora foi a última pessoa a entrar no quarto antes do sumiço do colar e que não há sinais de arrombamento." Helena sentiu as lágrimas queimando. "Seus olhos. Isso não significa que eu seja culpada. Eu trabalho naquela casa há anos, nunca roubei nada. E pode provar isso?" Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como poderia provar sua inocência se tudo parecia apontar contra ela? "Você tem alguma testemunha?
Alguém que possa confirmar onde estava no momento do suposto roubo? Helena ficou em silêncio. Estava sozinha. O policial fechou a pasta e se recostou na cadeira. Se não tem provas, será encaminhada para a triagem e aguardará julgamento. Seu mundo desabou. Horas depois, Helena foi levada para uma cela. O ambiente era claustrofóbico. As paredes de concreto pareciam apertá-la. Mulheres dividiam o espaço. Algumas cochichavam. Outras apenas encaravam o nada. Ela se encolheu no canto, os joelhos dobrados contra o peito. Nunca imaginou que estaria ali. Nunca pensou que a justiça pudesse ser tão cega. E o pior de tudo, Mariana estava sozinha. Naquela mesma noite, na pequena casa onde moravam, Mariana sentou-se na cama, abraçando a almofada da mãe. O cheiro dela ainda estava ali, mas não trazia conforto, e sim um vazio impossível de preencher. Dona Rosa, a vizinha, fez um chá e tentou convencer Mariana a comer algo, mas a menina se recusou. Ela vai voltar, não vai? Mariana perguntou, a voz embargada. Dona Rosa suspirou. Vai, minha filha, mas pode demorar. As palavras caíram sobre Mariana como um peso esmagador. O tempo passava devagar. No dia seguinte, a menina decidiu que precisava ver a mãe. Mesmo que ninguém quisesse levá-la, mesmo que dissesse que era cedo demais. Pegou a mochila e saiu sem avisar. Caminhou sozinha até a delegacia. Quando chegou, ficou parada diante da entrada, hesitante. Os policiais iam e vinham, ocupados demais para notar a pequena figura de olhos determinados. Respirou fundo e entrou. A recepcionista olhou para ela com surpresa. O que você faz aqui, menina? Mariana ergueu o rosto. Eu quero ver minha mãe. A mulher arqueou a sobrancelha, mas ao ver a seriedade no olhar da menina, suspirou e fez um sinal para que ela esperasse. Minutos depois, Mariana foi levada até a cela onde Helena estava. Quando sua mãe a viu, lágrimas instantâneas brotaram em seus olhos. Ela correu até as grades, segurando-as com força. Mariana, meu amor, o que você faz aqui? Mariana correu até ela, segurando as mãos da mãe através das grades frias. Eu queria te ver, eu queria ter certeza de que você está bem. Helena sorriu, mas seus olhos estavam vermelhos, marcados pelo desespero. Eu estou bem, minha filha. Só quero que você fique forte, tá bom? Vai passar. Mas Mariana não queria apenas esperar que passasse. Ela queria entender. Mãe, quem fez isso com você? Quem te acusou? Helena respirou fundo. Foram os Albuquerque, Rogério e Beatriz. Disseram que eu roubei o colar dela. Mariana sentiu a raiva crescer dentro de si. Mas você nunca faria isso. Eles estão mentindo. Helena segurou as mãos da filha com mais força. Eu sei, meu amor, mas nem sempre a verdade importa para quem tem dinheiro e poder. Mariana não aceitou aquela resposta. Ela decidiu ali mesmo que encontraria uma maneira de tirar a mãe dali. E para isso, ela precisava da verdade. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia em seu silêncio inquieto, Mariana encontrava-se imersa em um turbilhão de emoções e dúvidas. A lembrança das lágrimas de sua mãe na delegacia e o vazio deixado pela ausência de sua voz insistiam em martelar seu coração. Sentada no chão frio e desgastado de seu quarto, a menina se recordava dos instantes anteriores à prisão de Helena, revivendo cada detalhe com uma clareza angustiante. Foi nesse momento de desespero e determinação que algo inesperado surgiu. Um lampejo de esperança na forma de um áudio que poderia ser a chave para libertar sua mãe da injustiça. Mariana sempre fora uma criança curiosa. Enquanto muitos de seus colegas preferiam brincar, ela gostava de explorar os pequenos mistérios do cotidiano. Naquela noite, depois de colocar-se na cama e tentar, em vão, dormir, a lembrança de uma conversa que ouviu momentos antes do ocorrido começou a se desenrolar em sua mente. Durante a rotina caótica da casa, ela tinha visto o celular de sua mãe repousar em uma mesa ao
lado da sala de estar. Algo em sua intuição dizia que aquele aparelho poderia guardar segredos importantes, segredos que ninguém mais havia notado. Com o coração batendo acelerado, Mariana levantou-se silenciosamente, tentando não acordar ninguém. Num gesto de coragem que ultrapassava sua pouca idade, ela caminhou até a pequena mesa onde o celular repousava. A luz tênue que entrava pela janela destacava a superfície lisa do aparelho, e ela o pegou com cuidado, como se segurasse uma relíquia preciosa, sem saber exatamente o que procurava. Mas guiada por uma sensação inexplicável, a menina começou a deslizar os dedos pela tela, procurando entre os aplicativos até encontrar um gravador de áudio. Os segundos pareciam se arrastar e a tensão se fazia quase palpável. Quando finalmente encontrou a pasta de áudios, o dedo dela parou sobre um arquivo com o nome Segredo. Com um misto de hesitação e esperança, Mariana tocou no ícone e o áudio começou a tocar. De imediato, a voz inconfundível de Beatriz, a esposa de Rogério Albuquerque, preencheu o quarto. Sua voz, normalmente carregada de arrogância e autoridade, soava agora repleta de urgência e conspiração. Se o colar sumir, eu não posso correr o risco. Helena é a escolha certa. Ela nunca levantaria suspeitas. Melhor que ela, nenhum outro nome seria adequado para assumir a culpa. O impacto das palavras fez o coração de Mariana disparar. Ela ouviu atentamente enquanto a gravação continuava, capturando cada nuance da conversa. Ao fundo, uma segunda voz, mais baixa e trêmula, complementava as ordens, confirmando a trama. A voz, de um segurança que parecia nervoso, dizia algo que reforçava a estratégia macabra. Entendido, senhora. Farei o que for preciso para que ninguém desconfie. A revelação daquela conversa se espalhou pela mente de Mariana como uma chama, aquecendo sua determinação. Ali estava a prova que ela precisava para mostrar que a acusação contra sua mãe não passava de uma armação cruel. Em verdade, oculta por trás de mentiras e interesses, começava a emergir. Cada palavra gravada era um tijolo que desmoronava a parede, construída para silenciar Helena. Mariana não podia acreditar no que ouvia. O áudio era claro, sem margem para dúvidas. Sabia que aquele registro, se levado às autoridades, seria capaz de reverter toda a injustiça. Mas, ao mesmo tempo, uma nova pergunta se impunha. Como transmitir essa prova sem que os poderosos a abafassem novamente? A menina passou a noite em claro, repassando mentalmente cada detalhe da conversa e planejando seus próximos passos. Ela se lembrava das palavras trêmulas de sua mãe, do desespero contido na voz de Helena quando relatava as humilhações diárias e o medo de enfrentar os Albuquerque. A gravação não só confirmava a inocência de sua mãe, como também expunha a verdadeira face daqueles que a haviam acusado. Mariana sabia que precisava encontrar um jeito de levar aquele áudio às mãos de alguém que pudesse fazer a justiça prevalecer. Na calada da madrugada, com o coração dividido entre o medo e a coragem, Mariana tomou uma decisão. Ela pegou o celular novamente, revisitou o áudio diversas vezes para ter certeza de cada detalhe e, em seguida, copiou o arquivo para um pendrive que havia ganhado de presente em uma data comemorativa. Era um objeto simples, mas naquele momento transformara-se em um símbolo de esperança e resistência. No dia seguinte, ainda com os primeiros sinais de cansaço e ansiedade, Mariana caminhou pelas ruas em direção à delegacia. Ela sabia que a jornada seria arriscada, mas a determinação de salvar sua mãe era mais forte do que qualquer obstáculo. A cada passo, a menina sentia o peso da responsabilidade, mas também a leveza de carregar consigo a verdade. No caminho, pensava em como as pessoas poderiam reagir ao ouvir aquela gravação. Imaginava os rostos desconfiados dos oficiais, o olhar surpreso dos policiais e, quem sabe, até mesmo
A indignação de alguns que por tanto tempo aceitaram as mentiras sem questionar. Chegando à delegacia, Mariana hesitou por um instante diante da grande porta de vidro. Respirou fundo, reuniu todas as suas forças e empurrou a porta, determinada a fazer justiça. Uma recepcionista, com olhar de surpresa e compaixão, a recebeu e perguntou o que ela precisava. Com a voz firme, mesmo que embargada pela emoção, Mariana explicou que tinha uma prova que poderia libertar sua mãe, que estava injustamente presa. A mulher, inicialmente cética, observou o brilho intenso nos olhos da menina e, percebendo a seriedade de sua determinação, a encaminhou a um policial que pudesse ouvir sua história. Enquanto esperava, Mariana sentou-se num canto da sala de espera, os dedos apertando o pendrive como se ele fosse a única coisa capaz de trazer de volta a liberdade para sua mãe. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, um policial se aproximou, e ela, com uma voz trêmula, explicou como havia encontrado a gravação e como ela provava a inocência de Helena. O policial, embora surpreso, pediu que ela entregasse o pendrive e aguardasse enquanto ele verificava o conteúdo. Mariana mal podia conter a ansiedade. Sentia-se como se estivesse no centro de uma revolução silenciosa, onde a verdade era a arma mais poderosa contra a tirania dos poderosos. Em seus olhos, a esperança se misturava com a determinação. Sabia que aquela poderia ser a chance de reverter todo o mal que havia sido infligido à sua família. O tempo parecia desacelerar enquanto o policial analisava a gravação. Cada segundo era carregado de tensão. A menina acompanhava cada movimento, cada expressão do homem, que agora demonstrava sinais de dúvida e preocupação. Era o início de uma virada que, se bem-sucedida, poderia mudar o destino de sua mãe e, de certa forma, a vida de todos que um dia foram oprimidos pela injustiça. Quando finalmente o policial concluiu a análise, olhou para Mariana e falou com uma voz mais suave: "Você tem uma prova muito importante aqui. Eu vou encaminhar isso imediatamente para que seja reavaliado. Fique tranquila. Faremos o possível para que sua mãe seja ouvida e que a verdade prevaleça." Nesse momento, lágrimas de alívio e gratidão escorreram pelo rosto de Mariana. Ela sabia que o caminho seria longo e repleto de desafios, mas aquela pequena vitória já era um grande passo rumo à justiça. Enquanto o policial anotava os detalhes e preparava os documentos necessários, a menina sentia que, finalmente, a verdade tinha começado a romper o véu de mentiras que mantinha sua mãe presa. Assim, com o pendrive seguro e a esperança renovada, Mariana deixou a delegacia com o coração um pouco mais leve, mas ciente de que aquela era apenas a primeira etapa de uma longa jornada. A verdade, que outrora parecia um sussurro distante, agora ressoava com força, pronta para ser revelada ao mundo. O pendrive estava seguro no bolso da pequena Mariana, mas ela sabia que apenas encontrá-lo não era suficiente. A gravação podia provar a inocência de sua mãe, mas isso só aconteceria se alguém estivesse disposto a ouvi-la. E esse era o maior problema. Quem daria ouvidos a uma menina de 10 anos contra um homem poderoso como Rogério Albuquerque? Enquanto caminhava de volta para casa, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. O que deveria fazer agora? O policial parecia ter levado sua descoberta a sério, mas Mariana sabia que isso não significava que as coisas mudariam imediatamente. Ao chegar em casa, encontrou Dona Rosa, a vizinha, esperando por ela. A mulher franziu a testa ao ver Mariana chegar, sozinha. "Onde você estava, menina? Eu já estava preocupada." Mariana hesitou por um momento, mas decidiu contar. "Eu fui na delegacia. Eu achei uma prova que mostra que minha mãe não roubou nada." Dona Rosa arregalou os olhos. "O quê? Como assim?"
Mariana então mostrou o pendrive e explicou tudo. Contou sobre a gravação, sobre Beatriz e o segurança armando para sua mãe e sobre como o policial ouviu tudo e prometeu tomar providências. Dona Rosa parecia assustada e ao mesmo tempo orgulhosa da coragem da menina. Você fez bem, minha filha, mas precisa ter cuidado. Gente como eles não gosta de ser contrariada. Mariana assentiu. Sabia que enfrentar os Albuquerque não seria fácil. Naquela noite, mal conseguiu dormir. A ansiedade tomava conta dela. O que aconteceria agora? O policial realmente levaria aquela gravação a sério? Ou o caso de sua mãe seria apenas mais um arquivado, esquecido nos corredores frios da justiça? No dia seguinte, decidiu que não podia ficar esperando. Se o sistema não estava ouvindo sua mãe, então ela encontraria outra forma de fazer com que escutassem. Ela pensou em quem mais poderia ajudá-la, quem poderia amplificar sua voz. Foi quando se lembrou dos jornais. Na cidade, havia um repórter chamado Geraldo Matos, famoso por expor casos de corrupção e injustiça. Se alguém poderia fazer a verdade vir à tona, era ele. Sem pensar duas vezes, Mariana pegou o endereço do jornal local e saiu sozinha pelas ruas movimentadas. O prédio ficava no centro da cidade, um lugar barulhento e cheio de pessoas apressadas. Ao chegar na recepção do jornal, foi recebida por uma atendente que olhou para ela com desconfiança. O que você quer, menina? Eu preciso falar com o senhor Geraldo Matos. É muito importante. A mulher bufou, já acostumada com pessoas pedindo favores impossíveis. O senhor Geraldo está ocupado. Você tem hora marcada? Não, mas eu tenho uma prova de que minha mãe foi presa injustamente. Ele precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A recepcionista riu de leve, descrente. Querida, jornalistas recebem histórias como essa o tempo todo. Não é assim que funciona. O coração de Mariana afundou. Não podia desistir. Por favor, eu tenho uma gravação que mostra a verdade. Minha mãe pode ser solta se ele contar essa história. A mulher olhou para a menina e suspirou. Espere aqui. Mariana se sentou em uma cadeira na recepção. Os minutos passaram como horas. Seu coração batia forte, a cada segundo sentindo que poderia ser expulsa dali a qualquer momento. Mas então, uma porta no corredor se abriu, e um homem, de meia idade, de cabelos grisalhos e expressão séria, apareceu. Ele a observou por um momento e então falou. Você disse que tem uma gravação? Mariana saltou da cadeira. Sim, ela prova que minha mãe é inocente. Geraldo olhou ao redor e fez um gesto para que ela o seguisse. Ao entrar no escritório do jornalista, ela entregou o pendrive com mãos trêmulas. Ele conectou no computador e deu play. A voz de Beatriz preencheu a sala. Se o colar sumir, eu não posso correr o risco. Helena é a escolha certa. Ela nunca levantaria suspeitas. O repórter ficou em silêncio, ouvindo tudo atentamente. Quando o áudio terminou, ele se recostou na cadeira, os olhos analisando a menina à sua frente. Você tem noção do que tem nas mãos? Mariana assentiu. Sim, e eu preciso da sua ajuda para que todos saibam. Geraldo ficou pensativo. Se expor Rogério e Beatriz significava desafiar pessoas poderosas, ele sabia que isso traria consequências, mas também sabia que era um jornalista. Sua missão era contar a verdade. Eu vou publicar essa história, ele disse por fim. Mariana sentiu o coração disparar. Sério? Sim, mas isso precisa ser feito com cautela. Vou confirmar a autenticidade do áudio, procurar mais informações e então publicar algo que ninguém possa negar. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Geraldo fez uma anotação e pegou o telefone. Mas, antes de tudo, precisamos fazer com que o juiz ouça essa gravação. Vamos levar isso ao tribunal. O caminho para a justiça ainda era longo, mas agora Mariana não estava sozinha. Na manhã seguinte, Mariana acordou com o coração disparado. Era o dia em que tudo poderia mudar. O jornalista Geraldo Matos havia conseguido uma audiência no tribunal para apresentar a gravação.
O juiz, que inicialmente hesitava em reabrir o caso de Helena, agora tinha em mãos uma evidência concreta que poderia virar o jogo. Quando Mariana chegou ao tribunal, sentiu o peso dos olhares sobre si. Jornalistas estavam do lado de fora, segurando microfones e câmeras, esperando qualquer informação nova sobre o caso. O nome dos Albuquerque trazia a atenção da mídia, e agora, com a gravação prestes a ser revelada, o interesse havia dobrado. Ao entrar na sala de audiências, Mariana viu sua mãe sentada ao lado do advogado de defesa. Helena parecia frágil, mas ao ver a filha, seus olhos se iluminaram com uma centelha de esperança. Do outro lado da sala, Rogério Albuquerque e sua esposa Beatriz estavam presentes, acompanhados de seus advogados. Diferente de Helena, eles não pareciam nervosos. Estavam confiantes, como se tivessem certeza de que nada poderia tocá-los. O juiz entrou e a sessão começou. O advogado de defesa se levantou. Excelência, trouxemos uma nova prova essencial para este caso. Trata-se de uma gravação que pode provar que a acusação contra Helena dos Santos foi uma armação deliberada. O advogado de Rogério riu baixinho e cruzou os braços. Isso é um teatro meritíssimo. Se existe tal prova, por que não foi apresentada antes? O juiz bateu o martelo. Se há uma nova evidência, quero ouvi-la agora. Geraldo Matos, o jornalista, se levantou e caminhou até a mesa de provas. Conectou um pequeno gravador ao sistema de som do tribunal. Meritíssimo. Essa gravação foi encontrada no celular da própria acusada antes de ser detida. A voz principal é da senhora Beatriz Albuquerque e o segundo participante da conversa é um funcionário da casa. Peço sua atenção. O silêncio tomou conta do tribunal. Mariana sentiu seu coração quase sair pela boca. Geraldo apertou o botão de reprodução. A sala foi preenchida com a voz nítida de Beatriz. Se o colar sumir, eu não posso correr o risco. Helena é a escolha certa. Ela nunca levantaria suspeitas. Um burburinho começou entre os presentes. A voz do segurança veio logo em seguida. Entendido, senhora. Farei o que for preciso para que ninguém desconfie. O juiz ergueu as sobrancelhas. O advogado de Rogério se levantou apressado. Isso não prova nada. Pode ter sido editado. O juiz ignorou a interrupção. O perito em áudio já analisou a gravação? Geraldo assentiu. Sim, meritíssimo. O áudio é legítimo. O advogado de defesa sorriu satisfeito. Com base nessa prova, pedimos que o caso seja imediatamente reconsiderado e que Helena dos Santos seja libertada até uma nova análise do tribunal. Rogério finalmente demonstrou sinais de desconforto. Ele cochichou algo para Beatriz, que estava pálida como um fantasma. O juiz respirou fundo e bateu o martelo. A corte aceita essa nova prova. A acusação contra Helena dos Santos será reavaliada imediatamente e ela será libertada sob custódia até a decisão final do tribunal. Mariana soltou o ar que estava prendendo. Lágrimas escorreram por seu rosto. Sua mãe estava mais perto da liberdade do que nunca. Mas algo dizia que os Albuquerque não deixariam essa derrota barata. Helena não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir a decisão do juiz. Depois de dias encarcerada, injustamente acusada, ela finalmente podia respirar um pouco mais aliviada. Mas enquanto o tribunal entrava em alvoroço com a revelação do áudio, Mariana percebeu algo que a fez ficar em alerta. Rogério Albuquerque não parecia derrotado. O empresário cerrou os punhos sobre a mesa, sua mandíbula tensionada. Beatriz, ao seu lado, estava completamente pálida. O advogado deles tentava argumentar algo com o juiz, mas a decisão já estava tomada. Helena seria libertada. Mariana correu até a mãe assim que os oficiais retiraram as algemas de seus pulsos. Mãe, você está livre! Helena abraçou a filha, soluçando de emoção. Você conseguiu, minha menina! Os jornalistas presentes não perderam tempo e começaram a disparar flashes e perguntas. O nome dos Albuquerque estava estampado em várias manchetes.
E agora, com essa nova reviravolta, o caso ganharia ainda mais repercussão. Mas enquanto a sala do tribunal se agitava, Rogério se levantou lentamente e ajeitou a gravata, recuperando a compostura. Isso não acabou. Sua voz era fria e calculista. Ele se virou para Beatriz, que estava tão abalada que mal conseguia se manter de pé. O medo no rosto da mulher era evidente. Ela sabia o que estava por vir. O juiz observou a reação dos dois e fez um gesto para os oficiais de justiça. Senhora Beatriz Albuquerque, com base na gravação apresentada, este tribunal tem motivos suficientes para abrir um inquérito formal contra a senhora por falso testemunho e obstrução da justiça. Você está oficialmente sob investigação. O choque foi instantâneo. O burburinho da plateia cresceu. Os jornalistas registravam tudo, atentos a cada detalhe da reação dos Albuquerque. Isso é um absurdo! Beatriz gritou, sua voz aguda tremendo. Mas essa gravação foi manipulada. Nós somos vítimas dessa armação ridícula. Mas o juiz não se impressionou com o desespero dela. Se há alguma manipulação, será devidamente investigada. Até lá, a senhora está proibida de deixar a cidade. Se for provado que houve uma armação, responderá por isso na justiça. Beatriz olhou desesperada para Rogério, buscando apoio. Mas o empresário apenas desviou o olhar. Seu rosto endurecido indicava que ele já havia calculado sua próxima jogada. Não vou permitir que meu nome seja jogado na lama dessa forma, ele disse, sua voz baixa e carregada de raiva. O juiz ergueu uma sobrancelha. Senhor Albuquerque, há algo que queira dizer? Rogério fechou a expressão e se recostou na cadeira. Nada, meritíssimo. Ele sabia que naquele momento a melhor estratégia era o silêncio. Mas Mariana, ao observá-lo atentamente, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não parecia ser um homem que aceitava perder. No entanto, a batalha principal havia sido vencida. Helena agora estava livre. Vamos para casa, minha filha. Helena segurou Mariana pela mão, guiando-a para fora do tribunal, onde uma multidão já as esperava. Os repórteres as cercaram, microfones apontados para seus rostos. Helena, como se sente sendo inocentada? Mariana, como você conseguiu provar a verdade? A menina respirou fundo e olhou para as câmeras. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Lutei pela verdade. Helena sorriu e beijou a testa da filha. E eu sou a mãe mais orgulhosa do mundo. Enquanto mãe e filha seguiam pelo corredor do tribunal, Mariana sentiu algo dentro de si mudar. Pela primeira vez, percebeu que sua voz tinha poder. Mas algo lhe dizia que essa história ainda não havia terminado completamente. Rogério Albuquerque não era do tipo que aceitava perder. E a vingança dele poderia estar apenas começando. O sol já começava a se pôr quando Helena e Mariana saíram do tribunal. O vento fresco acariciava seus rostos e pela primeira vez em muito tempo elas respiravam aliviadas. Mas não era apenas um alívio comum. Era o peso da injustiça sendo retirado de seus ombros. Um peso que parecia insuportável até aquele momento. A multidão ainda estava agitada. Jornalistas empunhavam microfones, cidadãos comentavam entre si e câmeras transmitiam ao vivo a cena de uma mãe inocente sendo finalmente libertada graças à coragem de sua filha. Helena segurou a mão de Mariana com firmeza, como se dissesse silenciosamente: "Você fez isso, você salvou minha vida." Mariana, no entanto, não via sua atitude como algo heróico. Para ela, era simplesmente o que precisava ser feito. Desde o momento em que viu sua mãe ser levada algemada, ela soube que a verdade não podia ser ignorada. No meio da confusão, um repórter se aproximou. "Mariana, como foi enfrentar um homem tão poderoso como Rogério Albuquerque? Você teve medo?" A menina pensou, por um momento antes de responder. "Sim, eu tive medo, mas eu tive mais medo de ver minha mãe ser punida por algo que ela não fez."
O jornalista sorriu, impressionado com a maturidade da garota. E o que você diria para outras crianças que podem passar por algo parecido? Mariana olhou diretamente para a câmera. Eu diria para nunca terem medo de falar a verdade. Mesmo quando ninguém quer ouvir, mesmo quando parece impossível, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. A multidão irrompeu em aplausos. Helena se emocionou ao ouvir as palavras da filha. Beijou a testa de Mariana e sussurrou: "Você é minha maior vitória." A história de Mariana se espalhou por todo o país. Jornais, programas de televisão e até redes sociais falavam sobre a garotinha que venceu um gigante. Com a repercussão do caso, novas investigações foram abertas contra os Albuquerque. Outras empregadas da família começaram a relatar abusos e injustiças que sofreram ao longo dos anos. O nome que antes era sinônimo de poder e influência, agora carregava um peso de desonra. Beatriz foi oficialmente indiciada por falso testemunho e obstrução da justiça. Sua tentativa de manipular o sistema falhou e ela teve que responder por seus atos diante da lei. Quanto a Rogério, embora ele tenha saído impune naquele momento, sua reputação nunca mais foi a mesma. Sua empresa começou a perder clientes, investidores se afastaram e sua credibilidade desmoronava pouco a pouco. A pequena guerreira voltou à sua rotina, mas nunca mais foi a mesma criança. Sua coragem e determinação a transformaram em um símbolo de luta e esperança para muitas pessoas. Na escola, passou a ser tratada com respeito e admiração. Professores a elogiavam, colegas queriam ouvir sua história. Mas, para ela, tudo o que realmente importava era uma coisa: ter sua mãe de volta. Uma noite, já em casa, Helena preparava o jantar quando Mariana apareceu na cozinha e a abraçou por trás. "O que foi, meu amor?" a mãe perguntou, surpresa. Mariana sorriu. "Nada. Só queria te dizer que eu te amo." Helena se virou, enxugando uma lágrima teimosa. "Eu também te amo, minha menina. Você é minha força." Mariana fechou os olhos por um instante, aproveitando o calor do abraço. Finalmente, depois de tanta luta, elas estavam em casa novamente, livres e juntas. O que o futuro reservava? Elas não sabiam, mas uma coisa era certa: nunca mais ficariam caladas diante da injustiça.